Chegou a hora, fique mais perto. Tem gente fazendo uma nova escola. Se você quer construir um projeto, ligue a TV no Aula Lá Fora. Aula Lá Fora, trabalho em equipe. Aula Lá Fora, falar e ouvir. Aula Lá Fora, no maior pique. Sempre ligados no que acontece aqui. Aula Lá Fora. A gente está no MEF, professora Elaine Sena Chaves Maia. Eu estou aqui na sala da professora Denise, que vai trabalhar com os alunos o tema do meio ambiente. Desde o começo do ano, eles têm trabalhado a questão da ação do homem sobre a natureza. A professora está mostrando para eles que todo mundo é responsável pela preservação do meio ambiente. Isso tem sido feito através de pintura, de leituras, de música, do teatro e do jornal. Isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo em que a professora amplia o assunto, ela dá para os alunos a oportunidade de experimentar várias formas de expressão. Ou então, vamos ver o que vocês fizeram nesses painéis, né? Foi um trabalho em dupla, explica para mim o que vocês fizeram aí. Sobre o começo e o fim, que vai ser de poluição. Vocês estão falando aqui que nasceu um bicho diferente que é o homem, é isso? Por que o homem é diferente dos outros bichos? Fala, então fala. O bicho diferente, no caso é o homem, ele pensa, raciocina, mas os animais não pensam, não sabe a noção, não tem ideia das coisas. Por que o homem mata e destrói e não cuida, né, da natureza? Tem um quadrinho aqui que vocês falam que o homem tinha ideias inteligentes e ideias idiotas. Quais são as ideias inteligentes e as ideias idiotas? Fala aqui. As inteligentes eram que ele fazia telefone, fazia carro, televisão. E as ideias idiotas que eles faziam as fábricas, as armas. E matavam os animais com as armas. Outra atividade da turma foi o telejornal, que não falou só sobre meio ambiente, mas descontraiu todo mundo. É porque um dia a professora deu uma ideia da gente mesmo fazer um jornal. Aí a trio ou dupla, não lembro direito, ia lá e começava a falar notícias que a gente pegava no jornal. Apresentar o jornal. Ah, eu queria ver, dá pra ver? Como que é isso? Aqui na escola eles recebem o Diário do Grande ABC todos os dias, né? Então nós pegamos dividi o jornal, peguei o mesmo jornal, pedi para as outras professoras, então em grupo cada um escolheu uma notícia para transpor para a linguagem do telejornal. Esse é um ótimo jeito para trabalhar a informação. Para comunicar na TV, as crianças tiveram que se apropriar do que leram no jornal impresso e modificar a informação. Como é que é passar a notícia do jornal escrito para o jornal de TV? Qual que é a diferença? Nós pegamos o que está mais ou menos escrito, A gente faz tipo um resumo. A gente pega aí e faz tipo um resumo e começa a falar. Vamos começar o nosso telejornal. A notícia de hoje é: na África do Sul existia um menino chamado Caio. Aí de repente ele estava perto da água. Menino briga com menina. Veio um jacaré, engoliu ele todinho. E aqui acaba mais um telejornal. Nós vamos ouvir uma história que também fala sobre ecologia, sobre o meio ambiente. Mais uma novidade da professora Denise. Ela encontrou um livro ilustrado sobre uma aventura na natureza em busca de um tesouro. Olha aí, Caça ao Tesouro, uma aventura ecológica, estudo de lixo. E nesse papelzinho estava escrito assim, se é você mesmo. Olha, se se aproximar. Ela correndo bem depressa, era pneu boiando. Então agora eu quero convidar vocês a participarem também de uma caça ao tesouro. Com a caça ao tesouro no pátio, as crianças vão se aproximar mais da aventura que leram no livro. As atividades estão avançando e vão dar na aula lá fora, onde as crianças vão viver uma aventura de verdade. Primeira pista para os líderes. Foi dada a largada. Equipes prestam atenção. A segunda pista está no lugar onde fizemos desenho de observação. A caça ao tesouro, no livro e no pátio, está reforçando e ampliando os conceitos que a professora quer desenvolver. A palavra eco quer dizer casa.
o mundo que precisa de carinho. Você sabia que tem uma casa dentro do nosso parquinho? Vamos pro parquinho, vai lá, vai lá. A água é um bem precioso. Corra logo para o local onde a água da escola é guardada. O coletivo de aviões é a esquadrilha, e de navios é a esquadra. Olhar a rima. Quadra. A natureza é o tesouro. O que vocês acham que tem nesse baú? Um tesouro muito precioso. Esse é o nosso planeta, nosso tesouro. Na sexta-feira nós vamos sair e vamos fazer um passeio, certo? Pra onde que nós vamos mesmo? Paranapiacaba! O que vocês sabem me dizer sobre Paranapiacaba? Alguém já foi para Paranapiacaba? Vocês acham que Paranapiacaba é o quê? É uma cidade? É uma vila? Cidade. Na verdade, Paranapiacaba não é uma cidade, ela é uma vila. E o que vocês imaginam que a gente vai ver lá? A neblina vai cair lá para 6 da tarde. Tá. Na verdade, o Paranapiacaba que é um nome que vem do Tupi-Guarani e quer dizer lugar de onde se vê o mar. Tudo começou com um povoado. Esse povoado foi crescendo e formou a vila de Paranapiacaba que a gente vai conhecer. A preparação que a gente viu hoje se dividiu em duas partes. Primeiro, as crianças relembraram coisas que elas já tinham feito e que tinham a ver com o passeio. Depois, elas receberam informações específicas para a aula lá fora. E nesse passeio eu quero que vocês prestem atenção muito especial nas reservas de natureza. A gente ainda tem uma parte da Mata Atlântica bem preservada lá em Paranapiacaba. Então nós vamos observar de um lado o que está preservado, mas a ação destrutiva do homem também. A gente vai ver se tem essa intervenção do homem, porque é exatamente o que a gente tem trabalhado em sala de aula, né? O que chamou a atenção é que a professora trabalhou a transformação da natureza pela ação do homem. Com esse enfoque, as crianças estão percebendo que o mesmo homem que destrói pode ser legal e preservar a natureza. Se este mundo fosse meu, eu fazia mil mudanças. Quem seria se seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Viva a natureza! Viva! 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 Está na hora da nossa aula lá fora. A gente vai para Paranapiacaba, que é um subdistrito do município de Santo André. Lá as crianças vão poder perceber as intervenções do homem na natureza. Eles também vão poder ver uma pequena parte da Mata Atlântica no meio de uma região de ferrovias. Vamos lá. 33? Vai chover. Plantação. Aqui, um monte de coisa. Pede o Ismael falar. Como é que é? Chuchu roxo em tacho sujo. Chuchu roxo em tacho sujo. Chuchu roxo em tacho sujo. A professora Denise continua explorando novas formas de ampliar os conhecimentos das crianças. Aqui, ela trabalha a linguagem oral através dos trava-línguas. Desafio, hein? Até chegar lá, eu quero ver quem consegue criar um trava-línguas com Paranapiacaba. Desafio.
vamos ver se a gente providencia algumas capas de chuva para descermos a parte histórica, né? Porque aqui é a parte alta. E lá a gente vê o que tem possibilidade de fazer. A gente vai conversar com o nosso guia. E vocês topam a gente andar um pouquinho? Vocês gostam, né? As crianças toparam caminhar na chuva e agora a gente começa uma aventura de verdade. Primeiro, a gente vai visitar a ferrovia, depois o Museu Ferroviário e, por último, vamos para uma reserva de Mata Atlântica, onde tem muitas nascentes e por isso se chama Parque das Águas. Vocês podem observar que, olha aqui, ó, tudo que tem pra cá nós chamamos de Vila Velha, é a parte mais antiga da vila. Pra cá, ó. Tudo que tem pra cá, Vila Velha, que tá pra lá. Tudo que tem pra cá, vocês não estão vendo, é a Vila Nova, né? que ela também é muito velha, é de 1897. Mas aqui que é sempre chuva e neblina. Não é sempre, mas normalmente é. A neblina atrapalha, mas não impede que a turma conheça a cidade e perceba que para construir tudo isso, o homem precisou interferir muito no meio ambiente. Nesta direção está o Planalto de São Paulo, nesta direção está o Porto de Santos. Neste ponto aqui na Vila de Paranapiacaba é que começa a primeira rampa de descida da serra. Vamos lá para o museu? Vamos lá? Aqui vocês têm o quê? Uma balança para pesar café. Tá? Ela vai utilizar isso aqui como lastro de peso, tá vendo? Coloca-se aqui um peso e lá o outro peso. Quando se estabilizar, você tem o peso que tem cada lado. Mas dava para levantar um trem ou não? Não um trem como um todo, mas você podia levantar partes do trem com um macaco hidráulico, né? Alguns macacos chegam a levantar toneladas de peso. Né? Você pode ver que tem outros tipos aqui, ó. São vários tipos de macacos. Quem era Campos Salles? Ó, crianças, a Milena perguntou quem era o Dr. Campos Salles. Dr. Campos Salles foi um presidente do Brasil. Os trem tinha velocidade e identificar a velocidade? Controlavam a velocidade. Aqui na serra, os trens andavam no máximo a 40 km. Então, 2 trilhos formam o quê? A linha. E o trem passa a linha, não é isso? Mas por que se colocava pedra? Para o quê? Para nivelar o piso. O chão ele é todo regular, ele tem não, ele tem buracos. Então eles colocam a pedra para fazer uma base, uma superfície com a mesmo quê? O mesmo relevo, né? Esse carrinho que vocês estão vendo, nós chamamos ele de trolinho. É interessante que as crianças interajam com outros adultos e educadores, mesmo que eles tenham métodos diferentes, para que elas conheçam novas formas de ensino. Essas que estão aqui da máquina são todas desmontáveis. Você desmonta a peça. A Viviane me perguntou o que é aquele equipamento que está ali sinalizado. O museu e as questões históricas são tão importantes para entender o impacto da ação do homem sobre o meio ambiente, quanto observar as matas virgens e a paisagem do local. O homem teve que interferir muito na natureza para construir isso tudo? Não pode estudar o meio sem pensar no que o homem faz com o meio ambiente. Mas a ferrovia, isso que nós estamos vendo aqui, a história da ferrovia, a ferrovia ela criou impactos muito grandes nesta área. Muita parte da vegetação deste local da serra, ela foi tirada para dar lugar à ferrovia. Então a gente não pode falar com coisas separadas. O homem ele tem uma ação direta no meio ambiente. Então, este carro que vocês estão conhecendo é um carro fúnebre. Na verdade, aqui a porta é grande para entrar um caixão. As pessoas iam chorando lá, seus parentes, as pessoas que tinham perdido. A chuva atrapalhou um pouco o uso das câmeras de foto e vídeo, mas as crianças continuam super empolgadas. Cada uma está registrando o que acha mais interessante. Isso desenvolve a autonomia e a capacidade de tomar decisões, porque para escolher uma única imagem, tiveram que descartar todas as outras opções. Eu vou ver aqui com a Flávia. Eu não estou conseguindo ver a diretora. Eu também. É uma coisa mais interessante. Uma rampa
Mas só um pouquinho. Filma nossas calças ensopadas. Filmei toda molhada. Ai. Filma ele filma você. Pra que tem aquele buraco ali? Ei, pra atacar alguém. É um burro, hein? Essa panela aqui. Olha ali, cara. Olha ali, ó. É pra atacar o ali, ó. Vou chamar. Era a casa da dona Manuelita, que fazia refeições para os operários solteiros, muito bem. Estão prontos para a nossa aventura? Pronto. Vamos lá. Naquele momento, qual que é a reina das nativas que são deste local? Tem duas. Eu vou. São vários pontos na água agora. Vocês estão conseguindo perceber os olhos d'água? Essa água é potável? É a água que pode ser consumida, potável. E a caixa? Ela é uma peneira, então ela vai reter as folhas que caem na água. E aí, boa água, né? Ótimo. E o que você está achando do passeio? Bom demais. Bom? E o que deu para aprender até agora? Eu aprendi que nós não podemos maltratar a natureza, que a gente também faz parte dela. Essa caminhada pela mata está trazendo prazer para as crianças, fazendo com que elas gostem mais da natureza. É aí que nasce o respeito e a vontade de cuidar mais das plantas e dos animais. Assim, todos os conceitos que a professora trabalhou em sala fazem muito mais sentido para a turma. Ali é fundo? 10 ou 12 metros de profundidade. Este é o Centro de Visitantes de Paranapiacaba. Estão vendo as cobras, né? Então, são animais que foram presos aqui, né? Aqui as crianças podem explorar informações sobre o ecossistema que acabaram de conhecer. Quaresma. Nossa, olha. O ônibus tá longe? Acho que tá na mesma distância que a gente fez por dentro, né? O passeio acabou, mas as fotos, o vídeo e as lembranças vão ficar para sempre. O que vocês acharam desse passeio para Paranapiacaba na chuva? Eu achei legal. Por que foi legal? Ah, porque assim, né? Nós com a capa, aí nós caindo com as capas. Tem uma aqui, ó. Quem é que tá aqui nessa foto? É? Quem é que tá aqui em cima, ó? Ó a turma aqui, hein? Lá tinha o olho d'água lá que eu não conhecia. As casas vermelhas, os carros antigamente, os trens que eram puxados por cabo. Foi legal. Eu tava uma máquina.
gostoso lá porque nós aprendemos e brincamos ao mesmo tempo. E lá tem bastante mato, gostoso lá. É bom. Bom. Quem tava gravando aí? Você ou você? Ela? Denise, os alunos nesse passeio, eles levaram a câmera fotográfica e a câmera de vídeo para registrar, né, o passeio. Como é que você faz para eles fazerem esse registro nos outros passeios que vocês fazem? A gente faz desenho, né, e é a maneira que a gente tem de obter os registros deles. No caso da câmera, né, da filmadora, eu achei assim, eu posso chamar de experiência tateante, porque desde o manuseio, né, com os aparelhos, até o próprio contato com a natureza, eu acho que é uma coisa imprescindível, é uma coisa que eu estou adotando para a minha prática, porque quando você trabalha com o meio ambiente, por mais que você parta de livros, de slides, da observação, da explicação, não tem como, né? Você tem que conhecer para respeitar, então eu achei assim o máximo. E esses registros são feitos no próprio local do passeio ou depois? Depende, às vezes, quando a gente foi para o Parque Escola, por exemplo, o registro foi feito lá mesmo. Então as crianças fizeram desenho de observação, eles foram ao cactário, ao berçário das plantas. Então foi muito interessante que eles já fizeram desenho de observação lá, o registro ficou pronto. Mas dependendo do passeio não dá, então só no retorno que a gente vai trabalhar o registro. O que vocês viram que foi mais bacana lá? O que vocês acharam mais interessante nesse passeio? Aonde que colocava morto lá. Morto assim, morto. Tá certo. Fala. Eu gostei mais dos rios, caso que eu nunca tinha visto eles nascendo. E por que lá tem esse clima diferente daqui? Por que lá tem neblina? Por que lá garoa o tempo inteiro? Que tem muita chuva lá. Eu acho que é por isso. Porque lá é o alto da serra. Aí no alto tem muito frio lá. Vocês imaginam como é que era Paranapiacaba antes daquela estação de trem ser construída? Eu achava que era casas assim que nem a da gente. Fala. Eu achava que só tinha mato ali, antes de ter a trilha de trem. Vocês devem estar lembrados, nós visitamos, né, o ETA, aqui em Santo André, o Itaguarará, e vocês viram a quantidade de produtos que tinham que ser adicionados à água. E a diferença lá, o guia falou pra gente que era uma quantidade mínima, porque a água é realmente potável, né? Então, acho que quando o Ismael perguntou se está preservado, pelo menos a questão da água, né? A água está limpa, ela precisa de poucos produtos para ser consumida. O trabalho da turma da professora Denise com o meio ambiente envolveu diversas atividades simultâneas. A pintura de painéis, a roda de bate-papo, a poesia, o desenho e a aula lá fora em Paranapiacaba, onde eles tiveram uma vivência com o meio ambiente. Hoje, eles vão apresentar uma peça de teatro baseada nesse tema que eles aprenderam. E o que você procurou trabalhar através da peça que a gente vai assistir agora? Mostrar para as crianças, né, a ação destrutiva do homem na natureza. Então, como que o mundo foi concebido, um mundo lindo, cheio de cores. E tem a ver com aquela história que nós trabalhamos, né, que eles fizeram, os painéis. Então, no decorrer do tempo, os vários ecossistemas, a ação destrutiva do homem. Mas, sobretudo, não terminar com uma mensagem negativa, né? O que a gente quer deixar para eles é que há esperança, resgatar o planeta Terra é uma missão possível e que eles têm grande importância nessa tarefa. Que roupa é essa que você está usando? Para que é? É de maltrapilho. De maltrapilho? E você vai fazer uma maltrapilha na peça? Vou. Quem é que teve essa ideia de fazer uma maltrapilha, uma mendiga na peça? A professora. E vocês, o que vocês vão fazer na peça? Cientistas. E esses aventais aí, como é que foi? Como é que vocês ensaiaram a peça? Me conta um pouco do processo todo. A professora entregou um papelzinho para nós ler, decorar, para falar. E depois como é que foi para organizar isso em cima do palco? Vocês foram fazendo do jeito de vocês? Como é que foi? Nós fez. Nós pegando depois nós ajudamos ela. Não era mais interessante os alunos terem criado o texto e a encenação dizendo o que eles viram, o que eles aprenderam? Esse texto foi assim, nós trabalhamos essa peça numa outra escola e eu trouxe um esquema para eles.
E chegando aqui, a peça ela foi adaptada de acordo com o conteúdo que eles estavam trabalhando, de acordo com as características da escola. Então, na verdade, tem muito deles ali na peça também. O texto final, né, foi conseguido depois de modificações sugeridas pelos alunos, sim. Não foi só isso que eu trouxe, não. Olha, o que você vai fazer na peça? Sou caçador. Vou caçar esse animal mais o outro. Fala desse caçador, o que ele faz? Ele mata os animais, queima a floresta, mata tudo. E aí você gostou por quê de fazer esse cara? Ah, porque sim, é legal. Mas também na vida real não é. Então o personagem que você está fazendo aí é o grande vilão da peça, é isso? O que faz um personagem desse tipo numa peça? Ah, pra mostrar, né, como tá sendo a vida da floresta. Boa tarde. Nós somos os cientistas malucos. Ventos e cachoeiras, montanhas e caminhos. Quando Deus terminou a criação, ele viu tudo o que tinha feito e disse que era muito bom. Isso quer dizer que o mundo era perfeito, bonito e bom. E Deus deu ao homem o poder de dominar a criação. Fumaça, mau cheiro, falta de ar. É isso que chamam de progresso? Se esse mundo fosse meu, eu faria tantas mudanças. Seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Agora vocês são os atores dessa peça. E o papel que vocês têm que desempenhar? Preservar a natureza, nosso tesouro. E aí, Denise, qual a sua avaliação sobre o trabalho todo? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu achei o trabalho maravilhoso, foi uma experiência assim ímpar e como eu já tinha falado anteriormente, eu acho que trabalhar com a questão do meio ambiente não dá para você ficar só com o livro, só com a figura, com o slide. A criança tem que ter aquilo que o Frenet chama de experiência tateante, ela tem que tocar, ela tem que conhecer. Essa turma agora, por exemplo, eles estão saindo, é o último ano deles, mas eu sei que isso eles vão levar com eles, entendeu? Isso vai ficar. Foi uma experiência muito profunda para eles. Crianças, vamos lá. O que vocês estão visitando agora, nós falamos de quinta máquina do segundo sistema curricular. Será que era o presidente do Brasil na época? Depois posso filmar? E Júlia? A professora foi... Mostra lá, Johnny.